E aí, galera, preparação do Ceará em casa até sexta-feira e depois terminando no sábado lá em Chapecó, já no interior de Santa Catarina. O Ceará vai sair, fazer 2 jogos fora de casa, depois do jogo contra a Chape ele não volta, já está lá no sul, está em Santa Catarina, dá um retorninho para o Paraná para enfrentar a equipe do Coritiba. É isso, o Ceará tem 2 jogos fora de casa. Domingo, 6h30 da noite, a Chapecoense. Quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, o Coritiba. E o técnico Léo Condé vai ter que optar por conta de obrigação de suspensão, vai ter que mudar, então vai ter que tirar algumas opções, ver o que ele vai fazer, porque ele não conta com 3 titulares. O Matheus Bahia completou a série de 3 cartões amarelos, vai ficar fora. O Richardson, 3º cartão amarelo, também fica fora. E o atacante Saulo Mineiro, que foi expulso contra a equipe do Operário. Estou dando uma olhada aqui no que o árbitro colocou na súmula, botou, é muito cearense, né? Botou na súmula da expulsão do Saulo Mineiro. O que o árbitro colocou? Colocou o seguinte: atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo. Expulsei com o 2º cartão amarelo aos 52 minutos do segundo tempo, após ser informado pelo árbitro reserva que o atleta, senhor Saulo Rodrigues da Silva, é o nome completo do Saulo Mineiro, número 73, teria xingado seu adversário. Segundo o árbitro, as palavras do xingamento foram o seguinte: teria xingado com a bola fora de jogo, com as seguintes palavras: vai tomar no seu, não vou dizer, tá empolgado, vá-se. Foi isso que o Saulo acabou falando. Informo que o mesmo resistiu à saída de campo de jogo, insatisfeito com a decisão da arbitragem. Eu não gosto dessas palavras, não. As palavras terríveis. Mas o árbitro foi expulsar por causa dessas palavras, ou do cartão. A maioria dos atletas, na maioria dos jogos, não termina o jogo. O meio-atacante Rafinha foi apresentado nesse início de semana no Vovozão. O Rafinha era jogador do Tombense, um dos atletas importantes da equipe do Tombense, da equipe do interior de Minas Gerais, na Série C do Brasileiro. Inclusive, o Haroldo Martins, que é o diretor de futebol, e o executivo de futebol, o Lucas Drubski, contaram que ele estava nos planos do Ceará já ali na primeira janela de transferências. Só que, naquele momento, o Tombense tinha chance e acabou não acertando, acabou não vindo. O Tombense não queria liberar um dos seus principais jogadores. Agora, no final da segunda janela, terminou a primeira fase da Série C, então o Tombense não se classificou para a sequência e, por isso, o Rafinha acabou vindo para a equipe do Ceará. O Rafinha mostrou ser um jogador que está muito feliz por vir para o Ceará. E como eu gosto disso, como eu acho que o jogador vindo para um clube onde ele não acha que só mais um, que é só mais do mesmo, faz diferença. E o Rafinha parece vir com esse pensamento. Olha como é que ele falou sobre dar para a família a notícia de que estava deixando o Tombense, mas passaria a ser jogador do Ceará. Quando eu falei para minha mãe, a primeira vez ela não acreditou, porque o Ceará é gigantesco, né? Eu não tenho dúvidas que é um dos maiores clubes do Brasil. E para vocês verem, é uma das maiores também. Como que eu posso falar? O público. A torcida é a maior, uma das maiores do Brasil, mas a média de público, desculpa, vem batendo os seus próprios recordes. Cara, eu tô vivendo um sonho. A ficha só vai cair mesmo quando eu pôr a camisa e entrar em campo. Mas a notícia foi a melhor possível. Minha mãe chorou, minha mulher chorou. Então eu só quero retribuir todo esse carinho e recepção também do torcedor dentro de campo. É um jogador eclético, o meio-campo Rafinha. Tanto que na chamada, na informação do clube de que estava contratado, ele veio como meia. Podem olhar lá, tem aquela fotozinha, né? Que dizendo, olha só aí, dizendo meia atacante, vocês estão vendo?
Só que quando a assessoria chamou a imprensa para a coletiva, já vinha dizendo Rafinha atacante. Então, é um jogador eclético e eu quis saber dele, pergunta minha mesmo, na coletiva, como é que ele gosta, o que ele gosta de jogar, por onde pode jogar o Rafinha, quais as preferências dele, e ele respondeu assim. Falando das características, eu sou um meio atacante. Eu posso também, por prioridade dos treinadores, jogar pela ponta. Que, porventura, também vem muito bem os nossos atacantes, né? O Saulo, até o Eric Puga, que fez gol no último jogo, o Ailon. E os meus pontos fortes são esses. Acredito que 1 para 1, domínio também, passe. Eu sou um jogador técnico, então acredito que meio campo ou ponta eu vou ajudar bastante o grupo. Legal essa fala total aí do Rafinha, legal ele poder atuar em posições diferentes, embora a preferência dele seja realmente ser usado como meia atacante, um meia com uma maior velocidade. Os membros do departamento de futebol, inclusive, disseram que o Rafinha ele veio com a ideia de uma característica diferente do que hoje o grupo tem, do meia que passa a bola, que é até ofensivo, mas que não corre com a bola. O Rafinha corre com a bola, o Rafinha é aquele meia com mais mobilidade. Então, ele vem com essa função, com essa ideia para cumprir essa função na equipe do Ceará. Então, é uma boa opção, mas como ele disse, pode jogar como atacante de lado também. É uma questão de necessidade que o Ceará pode ter. A 25ª rodada foi concluída depois que o Ceará fez o seu jogo no domingo, e os 2 últimos jogos já nesse início da semana, e os resultados, um não teve muito a ver com o Ceará, se bem que foi a Chapecoense, que jogou com a Ponte Preta fora de casa, a Chapecoense, ou seja, o jogo em Campinas, e venceu por 2-0. Tem o lado que a Chapecoense vai chegar depois de vitória contra o Ceará, por outro lado, não mexeu nada na classificação em relação ao Ceará. No outro jogo, aí sim, o Goiás, que poderia se aproximar um pouco mais do Ceará, foi vencido pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. É uma coisa que vai acontecer muito nesse campeonato, e o Ceará tem que ter precaução para que isso não aconteça com ele, que é um time lá de baixo, um time que está na zona de rebaixamento, um time que você não imagina, mas que pode chegar e vencer o time que está lá em cima. E isso aconteceu, uma briga contra o rebaixamento do Botafogo de Ribeirão Preto, vencendo um Goiás que ainda briga para chegar lá em cima na tabela. O Goiás tem, inclusive, jogo a menos. Então foi bem importante o Goiás não ter vencido essa partida, porque o Goiás tinha 33, poderia chegar a 36, e aí ficaria com uma partida a menos e mais ou menos no mesmo nível de pontos do Ceará. Ou seja, se ele vence a partida a menos, chegaria a 39 pontos. Então, foi importante essa vitória do Botafogo de Ribeirão Preto, impediu que o Goiás se aproximasse mais da equipe do Ceará. Por falar nisso, tem se falado muito em jogos a menos, né? Muitos jogos a menos. Quem é que tem jogo a menos? O Sport já tem 23 jogos, portanto 2 jogos a menos. O Goiás tem 24 jogos, portanto 1 jogo a menos. O Operário tem 24 jogos, 1 jogo a menos. O Botafogo de Ribeirão Preto, 24 jogos, 1 jogo a menos. CRB, 24 jogos, 1 partida também a menos. E o Guarani de Campinas com 24 jogos, 1 jogo a menos. Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu a partida do Sport, que ocorre nesta quarta-feira, 9h30 da noite, diante do CRB. É uma das partidas a menos do Sport. É a única dessas partidas que estão faltando que já está marcada. Então, nesta quarta-feira, você está vendo o vídeo depois da quarta-feira, então o jogo já aconteceu, mas está vendo antes da quarta-feira. Então, quarta-feira, dia 11 de setembro, 9h30 da noite, CRB e Sport, pode fazer com que o Sport ultrapasse o Ceará. O CRB joga em casa, o CRB está na zona de rebaixamento, o CRB precisa ganhar de qualquer jeito, mas se ele perder, o Sport ultrapassa o Ceará e fica na 5ª posição. Se o CRB empatar ou se vier vitória do CRB, as coisas continuam como elas estão. O CRB ainda tem outro jogo, que é uma partida contra o Operário. O Goiás vai jogar com o Amazonas, é o jogo a menos do Goiás.
O Botafogo de Ribeirão Preto terá uma partida contra o Operário e o Guarani de Campinas ainda terá uma partida contra o CRB. Então são esses jogos a menos os mais importantes. No caso do Ceará, são esses do Sport. A partida contra o CRB nesta quarta-feira, 9h30 da noite. E depois o Sport em casa recebe a equipe do Operário, mas esse jogo ainda não tem data marcada. Como eu disse, o único com data marcada é esse confronto do CRB contra o Sport, que melhor para o Ceará que o Sport não vença a partida, porque se vencer, ele passa o Ceará, assume a 5ª posição e imaginem só, ainda com um jogo a menos, estará ali bem pertinho do G4 da Série B desse campeonato brasileiro. Então, toda a perspectiva do Ceará agora focado nessas 2 partidas fora de casa, o Ceará que precisa de bons resultados para enfrentando tanto a Chapecoense no domingo, quanto na quarta-feira que vem, enfrentando a equipe do Coritiba. São 2 jogos fora, depois o Ceará jogará 2 vezes em casa. Vila Nova e Brusque serão os adversários do Vozão, do vovô. Galera, muito bom estar com todos vocês. Sempre peço a Deus e rogo verdadeiramente que proteja cada um de vocês e que vocês estejam sempre com Ele e Ele esteja ao lado de vocês em todos os instantes. Eu solicito que, se vocês puderem e gostarem do vídeo, deixem o seu like, eu agradeço muito, é muito importante, é muito bom para o canal, então deixar o seu like é muito interessante para nós. E se você não é inscrito, dá uma olhadinha, terminou o vídeo aí, dá uma olhada. Será que eu sou inscrito no canal? Se eu não sou, vou me inscrever. Se eu não sou, me inscreve e ativa a notificação. Se eu ficar inscrito e ativar a notificação, rapidamente eu vou saber dos novos vídeos. Muito bom, excelente contar com a audiência de todos vocês. Também quero pedir a audiência de vocês no Futebolês. Jangadeiro Band News FM, 101,7, todo dia, 5 da tarde. TV Jangadeiro, 12.1, todo dia, 7h15 da noite. É sempre bom contar com vocês também no YouTube, porque tem transmissão no YouTube. E a gente se vê, se Deus quiser, galera, no próximo vídeo. Até lá!